O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste domingo, ela quer nos provocar a refletir como andam as nossas relações, como nós nos relacionamos uns com os outros. E atinge diretamente uma dimensão muito presente no ser humano: o desejo de ser grande, o desejo de grandeza. Nós queremos naturalmente ser grandes, ser os primeiros em tudo. Nós somos treinados para isso, para sermos os primeiros. Os pais exigem dos filhos as melhores notas, porque tem que se destacar, porque se não estiver entre os primeiros, não entrarão para aquilo que nós consideramos como o sucesso desse mundo. E cresce então na nossa cultura um espírito de competitividade. Somos competitivos. E nessa cultura da competição a todo custo, eu valho aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu produzo. Eu tenho que ser alguém, ser bem-sucedido. Eu preciso ser bem-sucedido. Eu passo a olhar a vida como dentro de um contexto em que há apenas vencedores e perdedores, bem-sucedidos e mal-sucedidos. E esse modo de vida, irmãos e irmãs, tem adoecido as pessoas. Tem um filósofo chinês, nem vou falar o nome dele aqui porque eu não vou saber dizer, mas ele existe, tá? Não estou inventando isso não. E ele diz várias coisas que têm causado o adoecimento da nossa cultura. E um deles é ser submetido a uma cultura de alta competitividade, em que eu valho aquilo que eu produzo. Então, se eu não estou entre os melhores, eu não valho nada. E a pessoa começa a acreditar nisso, e isso adoece. O desejo de grandeza, ele faz surgir uma série de pecados em nossa alma. São Tiago, na segunda leitura, disse o seguinte: onde há inveja e rivalidade, competitividade, aí estão todas as desordens e toda espécie de obras más. Qual que é o remédio, então, para esta doença do nosso tempo? O Senhor, Ele nos propõe um caminho um tanto diferente dessa cultura. Primeiro, Ele nos fala da cruz.
E mais uma vez, como no domingo passado, os discípulos, eles não compreendem a sua linguagem. E pode ser que o que eu estou dizendo aqui, você também não compreenda e não aceite, porque é uma linguagem contrária à linguagem deste mundo. A linguagem de Cristo, de fato, é difícil de ser compreendida. E os apóstolos, eles estão tão perdidos, que Jesus está falando de cruz, que ele vai passar pela cruz, e eles estão discutindo quem vai ser o maior. Olha que discrepância. Jesus está falando que ele vai morrer na cruz, e eles estão perguntando quem de nós somos os melhores. Veja, irmãos e irmãs, eles estão fisicamente próximos de Jesus, mas o coração está muito distante. Pode acontecer conosco também. Estarmos muito próximos de Jesus, estarmos aqui na missa, estarmos na igreja, mas temos o nosso coração muito longe, ter o nosso pensamento muito longe daquilo que pensa Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantas vezes nós também agimos assim? Então, essa lógica do Evangelho, ela exige de nós uma conversão, uma mudança interior. São Tiago, na segunda leitura, nos questionou: de onde vêm as guerras? De onde vêm as divisões entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Ou seja, a raiz do mal está no interior do homem, dentro de nós. Então, olhemos para nós se existe esse pensamento, essas rivalidades, esse desejo de ser maior do que os outros, melhor do que todos e de tudo, melhor que tudo e que todos. Vejam, São João Paulo II, no início do seu pontificado, falando sobre isso, ele dizia assim, que para a mudança do mundo, para que haja justiça e paz no mundo, não bastam as análises sociológicas, não bastam as análises da ciência, não. Exige, antes de tudo, uma reforma do coração. Não haverá mudanças no mundo se não houver mudanças no coração. Conversão. Então, tenhamos a coragem de entrar em nós mesmos hoje e percebermos essas guerras interiores, essas paixões, essas disputas, essas autoafirmações doentias. Quando os discípulos não compreendem e têm medo de perguntar, Jesus toma a iniciativa e praticamente ele desenha o que deve ser feito. Nosso Senhor é pedagogo, é mestre, ele desenha. Tem até uma expressão do nosso tempo, né? Você quer que eu explique de novo ou você quer que eu desenhe, né? Jesus desenha o que nós temos que fazer. Os gestos de Nosso Senhor são muito pedagógicos. Primeiro, Jesus se senta como um mestre, com toda a paciência e humildade. Porque para tratar conosco, exige paciência e humildade. Porque nós somos cabeça dura. Nós somos difíceis de lidar. Você pode, às vezes, julgar o outro, né? Falar, o outro é difícil de lidar com ele. Mas, a maioria das vezes, o problema somos nós mesmos. Então, Jesus senta e, com toda a humildade, ele diz: se alguém quer ser o primeiro, seja o último, o servo. Meu Deus, que pedrada! Se alguém quer ser o primeiro, seja o último. E usa a imagem do acolhimento de uma criança para demonstrar isso que ele está dizendo. O que significa acolher uma criança? Bom, o cuidado com uma criança, ele é gratuito. Porque a criança, ela não retribui, né? Ela não retribui a atenção, ela não retribui a dedicação a ela prestada. Depois que se tem crianças, né, os pais podem confirmar aqui, não se tem mais vida própria, né? Porque você vive em função das crianças. Ela depende totalmente dos adultos.
ela não produz nada, ela só gasta, né? Só causa gasto, né? Investimento. Tem necessidade de ajuda. E se ela não for controlada, se ela não for cuidada, ela arranja confusão, ela cai, ela briga, enfim. A criança, ela depende totalmente do adulto. Ela exige esse cuidado, e um cuidado gratuito. Porque depois que cresce, né, esquece o pai, a mãe, os tios, então, né? Esquece. E muitos agem com uma certa ingratidão às vezes. Não cuidam, não retribuem esse amor. Então veja, a criança, ela exige de nós um amor desinteressado. Essa semana minha mãe postou lá no WhatsApp dela, né? As mães merecem um título de honra. Aí eu fui ler o que estava escrito, né? Eu imaginei que fosse um recado assim, né? Depois ela vai ver esse vídeo, ela vai brigar comigo, mas enfim. Ela colocou lá no status dela assim: as mães merecem um título de honra. Por quê? O meu primeiro quarto foi o útero da minha mãe. O meu primeiro restaurante foi o peito da minha mãe. O meu primeiro banheiro foi o colo da minha mãe. A minha primeira professora foi a minha mãe. No meu caso, literalmente, minha mãe foi minha primeira professora. Meu primeiro médico, a minha mãe. Meu primeiro termômetro, os dedos da minha mãe. Meu primeiro veículo, os braços da minha mãe, que me leva para lá e para cá. Justamente para dizer isso, né? Um amor gratuito, desinteressado. Então, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos e irmãs? Queres ser grande? Então, sirva, acolha, sobretudo aqueles que não podem te retribuir nada. É isso que Jesus está dizendo. O cuidado de uma criança também implica aprender a sua linguagem, entrar no seu universo. Aí a gente, né, se abaixa, né, para falar com a criança. Até muda a voz para falar com a criança, né? Para entrar no universo dela. Vejam, é preciso se abaixar. Então, se nós queremos ser grandes, nós temos que aprender a nos abaixar em direção aos outros. Aprendamos a nos interessar pelos outros. Conseguem ver a inversão? O choque de cultura? A cultura do Evangelho é totalmente diferente da cultura deste mundo. Então, antes de querer ser acolhido, honrado e servido, acolha, honre e sirva. Isso vale para as nossas relações. Eu comecei dizendo que essa liturgia da palavra nos ajudaria a nos relacionarmos melhor uns com os outros. Como devemos nos relacionarmos uns com os outros? Acolhendo, honrando e servindo. Segundo São Tiago, é esta a sabedoria que vem do alto, que se manifesta em compreensão, em bondade, em misericórdia, em paz, em generosidade. E nessa sabedoria, nesse jeito de viver a vida conforme o Evangelho, não há espaço para inveja, para rivalidade, para hipocrisia. E somente os que se deixam guiar por esta sabedoria se tornam verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós podemos nos interrogar: eu tenho agido segundo a sabedoria de Deus ou segundo a competitividade dos homens? O que eu terei que mudar na minha vida a partir da escuta dessa liturgia da palavra? Precisamos sair daqui com propósitos concretos. O que farei para acolher, honrar e servir melhor os outros? Qual a lógica das minhas relações? É a lógica do serviço ou é a lógica do domínio da outra pessoa? Eu amo os outros ou eu uso as pessoas para o meu benefício próprio?
como acontecem as minhas relações. Que Deus nos dê a graça de entrarmos na lógica do Evangelho, para que Deus nos dê a graça de traçarmos um caminho conforme o caminho de Cristo. É um caminho de cruz, sim, mas Ele disse também: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte, Ele ressuscitará. Então, custa viver como Cristo viveu? Custa. É exigente viver o Evangelho nessa lógica? É. Mas o que nos é prometido? A ressurreição, a vida eterna. Aqui deve estar apoiado a nossa decisão em viver a lógica do Evangelho.